Shalom Adonai, meus irmãos, que esta paz do Eterno seja com todos vocês, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar com você a respeito de um assunto muito importante dessa mensagem que o Senhor me inspirou para falar à sua vida. Mas antes de te passar a mensagem, quero que você leia comigo uma matéria publicada em 28 de janeiro de 2017 pelo site UOL. Foi a essa matéria que o Senhor me direcionou para falar comigo a mensagem que estarei passando a vocês. A notícia diz assim: mural de cobra na Avenida 23 de Maio é completamente apagado pela Prefeitura. Aqui no caso, a Prefeitura de São Paulo. Quem é de São Paulo provavelmente vai lembrar desse ocorrido. Eduardo Cobra, pelo que pesquisei, é um artista não apenas conhecido no Brasil, mas que tem suas pinturas em outros lugares do mundo também. Eu vou ler brevemente a matéria, depois te passar a inspiração que o Senhor me deu para passar a todos que verão este vídeo. A matéria de 2017 diz assim: o painel do grafiteiro Eduardo Cobra, na Avenida 23 de Maio, na zona sul de São Paulo, foi completamente apagado neste sábado, 28 de janeiro de 2017, e o muro ganhou a mesma cor cinza dos demais grafites apagados pela Prefeitura de São Paulo na ação Cidade Linda. Em 2009, o grupo do artista havia grafitado o mural de 1.000 metros quadrados em comemoração ao aniversário da cidade. Então veja, em 2009, a arte foi realizada naquele enorme muro e em janeiro de 2017, a prefeitura apagou a imagem. Vamos entender por quê. Então a matéria continua dizendo: Cobra, que tem dezenas de obras grafitadas pelo mundo, é frequentemente citado pelo prefeito, na ocasião João Dória, como um de seus grafiteiros favoritos. Há algumas semanas, Dória chegou a anunciar o artista como coordenador de seu programa Arte Urbana, que faria oficinas de grafite, mas ele desmentiu o tucano e o prefeito havia ordenado que pichações e grafites danificados na Avenida 23 de Maio fossem apagados. A Secretaria Municipal de Cultura, chefiada por André Sturm, ficou de selecionar apenas 8 grafites para continuarem na via, e o de Cobra seria um deles. Até então, pichadores tinham por hábito não escrever nem danificar os grafites da cidade. Então, o que aconteceu? A Prefeitura de São Paulo determinou que as artes danificadas por pichações fossem apagadas e selecionou 8 entre as que estavam em perfeito estado para continuarem na via. Entre elas estava a belíssima obra do artista Eduardo Cobra, que você está vendo aí na tela. Porém, motivados pelo ciúme ou julgando que foram injustiçados, já que as pinturas danificadas seriam apagadas, resolveram então danificar a pintura de Eduardo Cobra, tão apreciada pelo prefeito, como um ato de protesto, entre aspas, digamos assim, o que forçou a prefeitura a cumprir a sua determinação e ter que apagar também o belíssimo mural de Eduardo Cobra na Avenida 23 de Maio. Vou deixar o link da matéria aqui na descrição. Então, de uma pintura criada belíssima e apreciada pelo prefeito, deu lugar a um muro cinza apagado, porém pronto para uma nova pintura. Irmãos, a vida é assim às vezes. Podemos passar dias, meses ou talvez até anos nos dedicando a algo apenas para vê-lo gradualmente desaparecer. Um relacionamento, um emprego, uma comunidade eclesial, uma oportunidade de ministério, uma geração. Pode até ser algo que você considera muito bom, mas como aquele mural já não satisfaz o propósito para o qual foi criado, porque foi danificado e agora temos que nos despedir dele. A esperança pode ser difícil nesses espaços agora vazios, à medida que o conforto habitual e a frustração dá lugar à incerteza do que ainda não foi criado. É por isso que, na linguagem dessa nova geração, eu curto muito o encorajamento encontrado na palavra-chave de hoje, Apocalipse 21, verso 5, que diz assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Os versículos anteriores, 3 e 4 de Apocalipse 21, que nos conduzem a essa palavra, proclamam coisas que Deus fará no tempo futuro, na eternidade. Ele viverá com seu povo, enxugará toda lágrima e garantirá que a morte não exista mais. Essas promessas são verdadeiramente lindas e esperançosas, mas quando chega nos versos conclusivos 5 e 6, ele muda o tempo do verbo. Não é mais a conjugação no futuro do presente, fará, viverá, enxugará,
Agora o verbo está no presente, eu faço, garantindo-nos que agora mesmo, nesse exato momento, Deus faz nova todas as coisas, diz o verso 5 ao 7. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, preste atenção, está cumprido. Eu sou o Aleph e o Tav, primeira e última letra do alfabeto hebraico, ou alfa e ômega no grego, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Mas então, quando se trata da ação do homem, a palavra aponta para o futuro, porque agora depende da ação sob a perspectiva do homem. Vejamos o verso 7. Quem vencer herdará todas as coisas, abre parêntese, coisas que já foram feitas novas, fecha parêntese. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Note que há uma circunstância de dependência do homem aqui, para que as promessas se cumpram na vida desse ou dessa. Mas assim como o antigo mural teve que ser apagado antes que novas pinceladas pudessem ser acrescentadas, às vezes precisamos desses espaços vazios para abrir espaço para o que Deus quer fazer a seguir. Não é uma substituição do que era, é a criação de algo novo, construído sobre a base de tudo o que veio antes. Podemos confiar que tudo que Deus escolher criar será algo maravilhoso. Assim como aquela pintura de Eduardo Cobra belíssima, Deus nos fez também assim, belíssimos, a sua própria imagem e semelhança, como está escrito em Gênesis 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Porém a imagem foi pichada, e agora ela está obrigada, sob a determinação do Senhor, de ser apagada esta velha imagem, que não herda o reino dos céus, para dar lugar a uma nova criação de Deus. Em Colossenses 3, versos 9 ao 11, está dito assim: Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Essa nova imagem do novo homem em Cristo é uma pintura que está sendo feita sobre o apagar da antiga imagem do velho homem, e talvez você julgue que ela está longe de estar completa em você, e eu também estou. Sei que um dia em breve as pinceladas se juntarão e começarão a fazer sentido. O muro, que é composto por cada tijolo, que representa a cada um de nós, está sendo renovado, assim como você e eu. Na nossa unidade e unanimidade completa traremos a imagem plena daquele que nos criou. Em contraposição, nós vemos em Apocalipse que o anticristo também terá uma imagem, e essa imagem, feita pelos próprios homens, terá a semelhança do velho homem. O Senhor disse: Eis que faço novas todas as coisas. E você já reparou que quando o Senhor determina algo, Ele não o diz como se fosse fazer, mas como se já estivesse feito. O Senhor não disse: Eis que farei novas todas as coisas. Ele disse: Eis que faço nova todas as coisas. É uma determinação. E é nesta fé de que tudo já está feito diante de Deus que nós precisamos andar. Fazendo assim, não olharemos mais para uma pessoa que anda errante, se atentando para os seus erros, mas olhando para tudo que precisa de Deus como já transformado pelo poder do Senhor. Se fizermos assim, nosso olhar não vai ser apenas de julgamento acerca das más obras dos homens, que inclusive, hora ou outra, nós que fomos trazidos a uma nova consciência em Cristo, por ora deslizamos e também cometemos os mesmos erros, mas poderemos vislumbrar pela fé o que Deus pode fazer com alguns tijolos pichados. Isso é andar por fé. É crer genuinamente que tudo aquilo que saiu da boca de Deus, as suas promessas, pelo qual ele diz que todo aquele que nele vive, viverá por essa palavra que saiu da sua boca, que a princípio se resumia ao que se conhecia de Deus apenas pelas Escrituras, até que a própria palavra se encarnou e habitou entre os homens e nos homens que o recebem. Se andamos por fé, todas essas coisas que pelas promessas estão por vir, começam hoje em nossas vidas. E pensaremos, falaremos e nos moveremos pelo que é e não pelo que será. Como o dia que se chama hoje seja o dia de todas essas realizações, e se não endurecermos nosso coração para a voz do Senhor, que é o próprio Cristo,
desejando voltar ao que era antes e ficarmos presos ao passado, porque lá tínhamos tudo o que desejávamos nos dar conforto, morreremos neste deserto, o que simbolicamente significa não herdar as promessas e não alcançar essa primeira ressurreição dos mortos. Porque estamos em uma travessia, como o povo de Israel no deserto do Sinai. Esta Israel, eclesia, congregação do Cristo, não de placas, mas que no dia de hoje toma o nome do Senhor, precisa entender que aquele que toma do arado e volta atrás, Deus não tem nele prazer. Mas aquele que, embora esteja pisando na areia do deserto, sabe que chegará a uma terra que mana leite e mel, porque não é uma esperança na força do nosso braço, mas porque foi o Senhor quem falou. E por isso essa pessoa, que seja você e eu, vive, fala e se move como se neste lugar da promessa já estivéssemos vivendo. Eu era feliz e não sabia. Quem não conhece esse jargão popular? Mas o que o Senhor quer te dizer hoje é que você não deve viver na esperança desse mundo. Você deve viver na esperança das promessas dele. Eu era feliz e não sabia é o lamento de quem compara o tempo presente com os tempos passados, e aos nossos olhos naturais a conta fica negativa. Mas Deus não quer que andemos para frente olhando para trás como a mulher de Ló. Deus quer que você mantenha firme a sua fé, caminhando enquanto o fogo e o enxofre caem sobre essa construção chamada mundo, crendo que é Ele que vai te conduzir ao lugar seguro, que é Ele que opera todas as coisas e é Ele que vai fazer tudo, tudo novo. Em Eclesiastes 7, dos versos 10 ao 12, está dito assim: Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveitos que veem o sol, porque a sabedoria serve em defesa, como de defesa serve o dinheiro, mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Vamos ler novamente e entender algumas coisas aqui? Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Tão boa é a sabedoria como a herança. Aqui ele já começa uma comparação, mostrando que a sabedoria é dada aos filhos, aos herdeiros, e dela tiram proveito os que veem o sol, ou seja, os que andam de dia. E eu quero que você faça uma conexão deste verso com o que o Senhor disse em João 9, verso 4, anota aí, e João 11, versos 9 e 10, contexto da ressurreição de Lázaro. Continuando o verso de Eclesiastes 7, agora no verso 12. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Não é assim? Não procuramos ajuntar dinheiro principalmente como formas de garantias no mundo, para o tempo presente e para deixar algo melhor para os nossos filhos? Mas qual a diferença da garantia da sabedoria, que tem aqueles que andam de dia, da garantia do dinheiro, que tem aqueles que buscam se proteger do que virá sobre este mundo através do acúmulo de riquezas? Ele dirá agora qual a diferença entre a segurança, entre aspas, provinda do dinheiro, da segurança verdadeira, provinda da sabedoria. Verso 12, parte B. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Guarde isto, e então você vai lembrar do que o Senhor disse em Mateus 16, versos 24 e 25. Leia comigo. Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe, porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. E esta é aquela mesma vida que falamos em Eclesiastes 7, dada pela sabedoria. Portanto, a verdadeira vida não é essa ainda que vivemos na carne, como está escrito, carne e sangue não herdam o reino de Deus. Por isso há tantos desesperados, por isso há tantas pessoas que vivem em lamentos que parecem eternos, pela perda de um ente querido, sem esperança. O apóstolo Paulo sobre isso diz em 1 Coríntios 15, verso 19, que se esperarmos em Cristo só nesta vida de carne e sangue, que não é a verdadeira, somos os mais miseráveis de todos os homens. Portanto, essa pergunta reprovada em Eclesiastes, por que foram os dias passados melhores do que estes, é típica daqueles que ainda estão vivendo com o olhar voltado para a terra, que não têm fé suficiente para crer nas promessas de Deus. Você já parou para pensar o que isso significa?
Vivermos dizendo que amamos a Deus, que fomos transformados por Ele, falando das verdades de Deus para outras pessoas, mas quando chega na hora H, a desesperança toma conta de nós. É como se a palavra que Deus nos disse não tivesse crédito para nós. A tomamos nos lábios, mas elas não foram absorvidas no coração. Veja o quão grave é tentar se aproximar de Deus sem fé. Simplesmente não conseguimos. Como é dito, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Primeiramente, não devemos viver como se Ele não existisse e não estivesse contemplando tudo o que acontece na terra, e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Por isso, pessoas sem fé correm para acumular garantias que realizem os seus desejos terrenais, dando-lhes conforto e consolo, e que de alguma forma também garanta a si e aos seus herdeiros algum livramento do que está por vir no mundo, uma vez que os sinais do que esta construção está chegando ao seu final já estão bem evidentes e já bate na porta dessas pessoas em forma de, quando não aperto, ao menos de mais notícias de problemas que as afetam direta ou indiretamente. Não é o que vemos todos os dias nos noticiários, mais notícias no mundo? Mas nós, irmãos, não vivemos por vista, mas vivemos por fé. E isso só vai sair do jargão do versículo isolado para se transformar em vida quando isso não significar para você que estaremos alheios ao que está acontecendo no mundo ou que somos super-homens e super-mulheres para não ter que lidar com nossos medos, mas sim que os venceremos estando atentos e confiantes, crendo no Senhor e em suas promessas, de que tudo isso, apesar de assombroso, é necessário para que venha a nossa redenção. Então, irmãos, nessa analogia, o muro está sendo apagado. A velha imagem está sendo apagada para dar lugar a uma nova imagem em Cristo. E antes que essa imagem se forme, quando olharmos para esses espaços vazios, que o Senhor nos ajude a não olhar para trás com saudade, mas a olhar para frente com esperança no que está por vir. Os finais podem ser difíceis, mas o Senhor prometeu fazer novas todas as coisas. Que possamos nos apegar a isso sempre. Em nome de Jesus. Shalom Adonai.